fez? Especialista ou quem já fez? Em quem você prefere acreditar e confiar? Tava eu lá trabalhando na padaria há mais de 20 anos atrás. Aí o Manuel foi lá abrir o forno e falou: Nossa! Vem ver o que aconteceu com os bolos. 60 bolos que eu tinha acabado de fazer com pré-mistura. Abaixaram todos, arriaram todos no forno. Fiquei um pouquinho assustado, mas mantive a calma. Falei, vamos esperar, Manuel, vamos esperar esses bolos saírem do forno. Vai sair legal sim, baixou só um pouquinho. Tem que ser otimista, né? E quando esses bolos saíram, eu fui correndo lá. Quando desenformei o primeiro, adivinha? Embatumado o bolo. Desenformei o segundo, embatumado. Desenformei o terceiro, embatumado. O quarto, embatumado. Cheguei no 60º bolo, embatumado. A mesa cheia. Eram duas mesas, uma que ficava onde a gente colocava massa de pão também e a outra na lateral. As duas mesas cheias de bolos embatumados. Não tinha mais o que fazer. Fui lá, chamei o dono da padaria e mostrei. Olha, os bolos deram errado. Ficou muito bravo. Com razão, né? 60 bolos era a produção do mês. Do mês não. Era a produção da semana daquela padaria. A gente produzia sempre na segunda-feira para vender durante a semana até domingo. E aí produzia novamente. Perderam esses 60 bolos. Mas eu já tinha feito essa receita mais de uma centena de vezes. Bem mais. Sempre seguindo à risca o que estava atrás ali no rótulo. As dicas. Dicas não, né? As instruções do fabricante. E o que havia dado errado? O forno estava na temperatura correta. Todos os produtos sempre da mesma marca, mesma qualidade. E esses mesmos produtos que eram agregados, ovos, leite, tinham sido usados naquele dia na produção de outros produtos. E nada tinha dado errado. Então o que é que tinha acontecido? E a culpa, padeiro, confeiteiro, de quem é a culpa sempre quando dá errado? De quem produziu, né? E como que você tira a culpa? Como que você tira a culpa de você? Quando você conhece detalhe por detalhe do seu produto, da sua profissão, do que você está usando, equipamentos e insumos. Eu conhecia muito bem. Eu sabia que a culpa não era minha. Mas ouvi primeiro as críticas, dou razão, porque é um prejuízo muito grande para uma padaria pequena, 60 bolos perdidos. Mas aí eu disse assim, depois de baixar a poeira, primeiro a gente espera, né? E aí eu disse assim, olha, vamos chamar aqui um especialista da empresa para nos dizer o que aconteceu. Aí, primeiro momento, o pessoal, não, tem que produzir mais, vai faltar bolo. E foi lá, produziu mais 10 bolos para fazer um teste. Porque eu sugeri, falei, vamos produzir só 10 então. Aí produzimos apenas uma embalagem de 5 quilos, rendia 10 bolos. 10 bolos saíram novamente da mesma forma. E aí resolveram chamar o especialista. Quando o especialista chegou, ele foi lá e falou, não, o problema foi no manuseio, vamos lá, vamos produzir esse bolo. Quando ele colocou o bolo para bater, ele viu que o bolo, a massa estava um pouco diferente já. Mas ele fez todo o processo, assou o bolo, adivinha? Novamente o bolo embatumado. E aí o especialista sugeriu para consertar, colocar um meio quilo, 800 gramas de farinha.
Aí deu certo. Ou seja, estava errado a formulação, estava faltando farinha na formulação. Acontece, é normal acontecer. O que eu não entendo que é normal, mas parece que é tão normal no mercado, né? As pessoas fazerem a gambiarra e dizer que está tudo bem. E eu pergunto agora para você, padeiro ou confeiteiro, por que será que acontece isso? É falta de profissionalismo? O especialista não é especialista? É medo de reportar para a empresa que foi lá e não conseguiu resolver? Difícil de entender. Queria que vocês comentassem embaixo desse vídeo, até quem está assistindo depois, quem não está online, comentasse para mim. Por que acontece isso? Na sua opinião. Falta de profissionalismo? O especialista não é especialista? Ou é medo de reportar para a empresa que foi até lá e não conseguiu resolver o problema? Que também é um grande paradigma, vocês não acham? Porque resolver o problema, na minha opinião, é realmente você resolver. Se o produto tem uma deficiência, a melhor forma de resolver é você reconhecer o erro, retornar todo esse produto para o fabricante e o fabricante te manda um produto em perfeitas condições. Será que não é esse o caminho melhor? Será que o padeiro 4.0 está equivocado? Será que o padeiro 4.0 está errado? Ajuda aí, gente. Pula da gaiola, padeiro. Nem só de pão viverá o padeiro. Me ajuda aí, gente. Vou fazer o famoso aviãozinho para chamar mais gente aqui e vamos partir para mais história. Tá certo? Vamos chamar o pessoal aqui. Vamos chamar todo mundo. E vamos continuar o nosso bate-papo. O que vocês acham? Não esqueçam de comentar aqui embaixo para mim. Padeiro, padeira, se já aconteceu com você essa situação, coloca aqui embaixo, coloca como foi resolvido. Eu tenho certeza que muita gente que vai estar assistindo esse vídeo vai ter passado por essa situação recentemente e muitos já passaram várias vezes por essa situação. E aí, quem confiar? Confiar no especialista ou em quem já fez? Shirley de Casa Arrumada, bem-vinda à live do Padeiro 4.0. E Shirley, responde para mim. Você confia e segue os mandamentos do especialista ou de quem já fez? Quem que te passa mais confiança? Aquela pessoa que se diz especialista, um exemplo, a pessoa fala para você, tenho 2 faculdades, eu tenho pós-graduação, eu tenho doutorado, mas não te mostrou nada. Ou uma pessoa que às vezes até nem tem 2º grau, mas já fez acontecer, e aí vai te explicar. Quem é? Conta para mim. Qual que era a sua melhor opção? Eu vou contar mais uma situação de quem já fez e de especialista para vocês entenderem, tá certo? E não esqueçam, gente, de comentar aqui embaixo, comenta a situação que você já passou, coloca aí, não precisa colocar, não coloca o nome da empresa, não é isso. Eu quero saber da situação e o que você entendeu, como que era a melhor forma de resolver, se realmente resolveram. Vou contar mais 2 para vocês. Fortes para vocês pensar hoje. Tem um colega, também, quando ele era novinho ainda, tinha lá seus 14 anos, primeiro emprego, ele era auxiliar de eletricista. Foi trabalhar numa empresa grande, que fazia obras, atendia obras e atendia também residências. E aí um cliente grande dessa empresa solicitou um técnico para resolver um problema. Eles não tinham técnico disponível no dia. E aí meu colega disse que eles pegaram meu colega, colocaram no carro e disseram, olha, eu vou levar você hoje para fazer um serviço. E aí chegou lá na mansão, parou na frente, apresentou meu colega, falou, isso aqui é o Roberto,
pro dono da casa e disse, olha, ele veio fazer a manutenção hoje. E aí meu colega disse que pegou e virou e entrou no carro novamente, né? Falou, vou ficar sozinho, nunca mexi com eletricidade. E aí quando ele entrou no carro, o chefe dele falou para ele, olha, você vai lá, a gente não tem técnico para mandar hoje. Então você vai entrar na casa e fica lá o dia inteiro fuçando, pega uma chave de fenda, abre lá um espelho, abre outro, abre uma tomada. E aí chegar no final da tarde você diz que não encontrou o problema ainda. E amanhã a gente vai mandar um técnico e vai resolver. Ele ficou o dia todo lá, diz que levando xingo toda hora porque não resolvia a situação. Mas ele não fazia nem ideia de como resolver. Então, mais uma receita forte para vocês pensarem o seguinte. Será que o especialista é especialista mesmo? Eu só acredito vendo. Eu sou desses. Não estou desmerecendo graduação, pós, doutorado, tá? Confio muito nessas instituições porque ensinam e te dão também um canudo, né, que ajuda você se colocar no mercado de trabalho. Mas eu quero ver essas pessoas trabalhando, eu quero ver o Padeiro 4.0 na atividade do que ele fala que dá certo. Eu quero ver a Shirley fazendo lá os bolos que eu vejo, já as fotos eu sei que é muito bom e sei que ela faz. O Cantinho da Leti, eu vejo os vídeos dela no Instagram, agora ela está postando no YouTube também. Eu vejo que ela realmente faz. Biscuit da Valéria, que eu não conheço ainda, conta pra mim da onde você está nos assistindo, depois eu vou olhar o seu Instagram e vou ver se realmente você faz ou você só é uma especialista, tá? Brincadeira, mas eu estou contando algumas situações para a gente parar e pensar. A gente precisa de mais gente profissional no mercado, né? Não de especialistas. Recentemente, eu precisei de um serviço de uma empresa que eu contratei já há muito tempo e precisei nesse momento dos serviços dessa empresa. E por meses, por 3 meses, sabe o que essa empresa fez? Apenas conversou com os terceiros, que era para resolver a minha situação, por chat só. Não chegou nem ligar, por chat. E sabe o que ela fez? Quando eu precisei, falei, não resolveu até agora, me manda para mim os protocolos, os documentos que você movimentou para me ajudar nessa situação. Afinal, eu pago, né, essa empresa para fazer isso. E aí, enrolou, e quando não teve mais jeito, me mandou os prints das conversas por chat. 10 meses enrolando. Que transformação fez essa empresa? Nenhuma. Em que me ajudou? Só me atrapalhou porque foi atraso. Foi só eu pegar um telefone, ligar para esses terceiros e resolver a situação. Em que me ajudou essas empresas que se diziam especialistas? E o especialista está te ajudando mesmo? Vamos pensar nisso? Vamos pensar? Mais uma vez eu vou dar exemplos para vocês do especialista e de quem já fez. Em quem a gente deve olhar, para quem a gente deve confiar. Biscuit da Valéria de Araçoiaba, Pernambuco. Ah, é da família do Cantinho da Leti. Família toda aí, muito bom ver vocês por aqui. Vou contar mais uma história para vocês, daqui a pouco o tempo está vencendo já, vai dar 10 horas. Mas mais uma história para vocês pensarem. Não estou dizendo, e fique bem claro aqui, não estou dizendo que o especialista não é bom, mas o especialista tem que ter prática. De nada adianta você ter 10 cursos, ter uma obesidade cerebral, porque se você não usa, você vai ficando obeso de pensamento. Isso vai te causar uma confusão tremenda. Tem que colocar em prática. Então de nada vale se você é especialista, mas você não coloca em prática, se você não tem na prática. Mais vale para mim quem me mostra na prática do que o tal do canudo, do diploma. Tá? Ele é bom, ele ajuda você a conseguir alguns empregos,
E o que você aprende lá também, você aprende o que eu aprendi na faculdade, ajuda muito, é um conteúdo muito bom e importante. Mas se eu não souber transformar, se eu não colocar em prática, fazer aquilo e transformando aquilo em algo único, tá? Algo que só o Padeiro 4.0 faz, algo que só o Cantinho da Lete faz, algo que só o Biscuit da Valéria faz, algo que só o Adriano Salgado faz, algo que só a Glá faz, algo que só a Shirley de Casa Arrumada faz. Se eu não tornar isso em algo único, eu vou ser só mais um. E se você for só mais um, sem transformar, levanta suas duas mãos para o céu e agradeça. Porque tem gente que não é nem mais um, né? Não chega, não soma nada. Não consegue produzir nem o que aprendeu. Não consegue replicar. Então vou contar uma coisa mais forte para vocês ainda. Olha a situação de 3 colegas meus. Um da minha idade, tio dos outros 2. Resolveu ir numa festa de rodeio que tinha na cidade deles lá. Os 2 sempre iam. E o tio resolveu ir junto um dia. Eles se chamaram, o tio ficou tentado em ir, resolveu ir junto com eles para essa festa de rodeio. Curtiram a festa de rodeio, beberam um pouquinho, de repente até um pouquinho mais da conta. E um deles, um dos sobrinhos, viciado em paçoquinha. Aí comprou as paçoquinhas no rodeio, enfiou no bolso, foi para casa para comer mais tarde, antes de dormir. E aí na volta, voltando os 3, um pouco alterado porque da bebida, não tinham feito nada demais, mas alterado. Viatura da polícia passando, resolveu, encosta os 3 na parede aí e dá uma geral, né? Esse policial vai batendo aqui para ele sentir, né? Para ele sentir se tem alguma coisa escondida, alguma coisa ilícita e tal. Foi batendo. Não encontrou nada ilícito, falou para os 3, olha, pode ir embora para casa. Pode ir embora para casa. E aí, o sobrinho que é viciado em paçoquinha, um pouco bêbado já, falou pro policial, não, eu não vou sair daqui enquanto você não me der outras paçoquinhas. Você quebrou as paçoquinhas que estavam no meu bolso. O policial já ficou irritado, né? E eu vou dar razão pro policial, né? À noite, trabalhando, aí o cara bêbado vai lá começar a encrencar dizendo que ele quebrou as paçoquinhas. Parece até piada, né? Ele se alterou um pouco mais e foi para cima do policial. O policial, como bom policial e cidadão, apenas segurou ele com força para dizer assim, olha, para, né? E o tio, vendo aquilo, achou que o policial ia bater no sobrinho, desesperado. Agora mais uma receita para vocês, hein? A importância da boa comunicação. O policial, o tio, desesperado porque o policial estava segurando o sobrinho, gritou lá de trás. Gritou lá de trás assim, ó. Na mais boa intenção do mundo. Não bate nele não, bate em mim. Mas foi na boa intenção, tipo assim, se for bater nele, bate em mim, mas não bate no meu sobrinho, né? Com toda aquela alteração, o que o policial entendeu? O policial entendeu assim, porque na minha época na escola era assim, né? Quando alguém estava brigando com alguém mais fraco, o mais forte chegava e falou, bate em mim então, né? Tava chamando o outro para briga. E o policial ficou muito nervoso, mas como bom policial, foi lá, segurou ele, falou os 3 dentro da viatura. Colocou os 3 naquele chiqueirinho atrás da viatura, levou para a delegacia. Levou os 3 para a delegacia. Aí chegando na delegacia, os 3 estão presos por desacato à autoridade. Delegado. Falou, delegado, vocês estão presos por desacato à autoridade. Aí o tio dos meninos falou, olha, agora eu aqui nessa situação, com meus 2 sobrinhos, né? Ligou para um advogado. Ligou para um advogado e ir lá e tirar os 3 de lá. E aí o especialista, lembrando, né, para quem está entrando agora, a gente está falando aqui se você confia em especialistas ou em quem já fez.
E o tio lá, preocupado, nervoso, chamou o advogado foi até lá para tirar eles. Só que o delegado estava muito irritado, os policiais muito irritados já porque no caminho até a delegacia, um deles vomitou na viatura. Imagina o cara trabalhar a noite inteira depois com a viatura com aquele cheiro de vômito. E aí chegou o advogado para tirar. E os caras irritados falaram, não, eles vão dormir aí hoje. Amanhã conversa, mas eles vão dormir aí hoje. O advogado especialista, sabe o que ele fez? Ele primeiro conversou, argumentou com o delegado, falou alguns códigos penais e não conseguiu. Aí ele voltou no carro, pegou um livro igual a esse. A gente chama de vadimeco. Pegou um livro aqui, ó, grosso, igual a esse. Aí ele abriu o livro, porque ele não achava mais solução, entendeu? Abriu o livro e começou a ler lá os códigos penais pro delegado. Aqui, ó. Aí eu pergunto para você, isso daqui você aprende em um curso. Isso daqui você aprende num curso. Se fosse um livro de receita, você também aprende num curso. Todo mundo tem. E aliás, se fosse para ler a lei seca que está ali, ou se for para você ler uma receita, simplesmente, todo mundo vai fazer. Todo mundo faz. Aí você não vai fazer diferença nenhuma no mercado. Pega essa receita. Isso serve para qualquer profissão e para qualquer negócio, viu? Se for para fazer igual todo mundo, você vai ter aquele preço médio e vai ficar naquela guerra tremenda de preço. Mas voltando lá, e o advogado estava fazendo de tudo para tirar os três. Uma coisa simples, né? Afinal, na verdade eles estavam bêbados e aí porque da paçoquinha que quebrou no bolso, houve um desacato à autoridade e o policial fez certo. Não pode deixar de desrespeitar, né? Aí foram parar na delegacia. O sobrinho da paçoquinha que causou tudo isso, roncando lá, enquanto os dois lá, o tio e o outro sobrinho lá, quase chorando de desespero, nunca tinha ido para uma delegacia. O da paçoquinha tava lá, roncando, não tava nem aí. E aí no momento lá ele acordou, né? Quando ele acordou, o tio e o irmão dele estavam desesperados, chorando já, porque estavam imaginando indo para a cela, imaginando várias coisas que podiam acontecer, né? Estavam chorando já de desespero, implorando para o delegado para liberar eles. Aí ele acordou e olhou assim, viu os dois e perguntou, o que é esse daí? Aí o tio falou, advogado que eu chamei, ó que você me aprontou, teve que chamar advogado até. Aí ele falou, então vamos embora. Vamos embora então. E aí o tio falou, não vai liberar, a gente fica quieto. Aí ele olhou pro delegado, olhou para os dois policiais irritados e falou assim, seguinte, a gente vai dar um castigo pra gente, deixa a gente lavar, a gente lava essa viatura, deixa ela limpinha, lava o vômito, lava ela por fora, deixa ela limpinha, aí você libera a gente. E tava um frio danado, que era mês de agosto, tava um frio danado. Aí o delegado olhou, brilhou o olho, os policiais também falaram assim, mas vai limpar a viatura inteira. Aí vai limpar. Aí colocaram eles para limpar a viatura, limparam a viatura, limparam o vômito. Aí como era uma situação simples, né? Liberaram. Então eu pergunto para vocês, o tal especialista que não estava usando de uma argumentação correta, ele não estava usando das ferramentas corretas para aquela situação. Ele estava totalmente técnico, totalmente engessado no que ele aprendeu dentro de uma faculdade. E nada modificou. E o menino, que com certeza já tinha ido outras vezes para a delegacia, já sabia, já tinha vivenciado aquela situação e resolveu facilmente. Voltando lá, o André, de 20 anos atrás, que teve problemas com o bolo e disse, olha, o problema é nessa pré-mistura, que chegou agora, porque eu já uso ela há anos e nunca deu problema. E as pessoas não acreditaram. O especialista chegou e disse assim, olha, o problema não é no produto, o problema foi no manuseio. Todos acreditaram no especialista.
Só que o André foi lá e fez da forma que estavam as instruções e deu errado. O André já tinha usado os outros insumos que foram usados ali em outros produtos no mesmo dia e deu certo. Então o André, ele tinha vivência, tinha argumentação correta, mas as pessoas preferiram acreditar no especialista. E o especialista foi lá e não deu certo. E aí o especialista quis tampar o sol com a peneira, colocar mais farinha, que era o que estava faltando, para depois dizer, olha, deu certo, eu resolvi o problema. E o pior, que tem muitos profissionais que aceitam. Tem muitos profissionais que dizem, olha, realmente o cara é bom, hein? O cara veio aqui e resolveu o problema. Que problema que ele resolveu? Ele te criou mais um problema. As pessoas vão deixar de acreditar que você é um bom profissional, você vai ter que acrescentar produtos, vai encarecer o produto e depois no final vai sobrar para você de novo. Então pega essa receita, ela é forte, mas pega ela, vale a pena pensar, viu? Observa quem já fez. Não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto, dono daquelas escolas de inglês, dono de muita coisa agora, né? O cara nunca fez uma faculdade. E é uma das pessoas mais ricas do Brasil, mora nos Estados Unidos, no condomínio que ele mora, um dos melhores condomínios dos Estados Unidos, e a casa dele é a melhor do condomínio. Eu observo muito as dicas que ele dá, porque ele já fez. Eike Batista também, ou Ike Batista, como vocês preferirem, também fugiu da faculdade. Fez muita coisa. Eu prefiro observar ele. Steve Jobs também. Não estou dizendo que é para você não fazer faculdade, tá? Eu fiz, tem muita gente que faz, mas não é ela a sua salvação. Não é um curso de panificação lá que vai te ensinar as receitas que vai ser a sua salvação. Não é a receita nova que é a sua salvação. A sua salvação está aqui, ó, dentro de você. Tá tudo aí. Só você provocar, tirar. E sabe por que você tem que provocar e tirar tudo isso dentro de você? Porque aí você se torna único. E aí sim, você faz muita diferença. Aí sim, você vai dar aquele boom no mercado. A receita em si, de um pão, eu vejo as pessoas falando assim, me dá uma receita boa de tal produto. Cara, se você não tem a capacidade de ir no Google, digitar o nome daquele produto e olhar lá milhares de receitas e escolher algumas para fazer teste, eu tenho certeza que se eu passar uma receita para você, você não vai nem ler. Vai olhar os primeiros produtos, vai começar a jogar lá, ó, vai fazer uns punhados, vai colocar e depois vai dizer assim, ó, receita do padeiro 4.0 não presta. As pessoas não valorizam a transformação. E por que será que nós temos um mínimo percentual de pessoas que se dão bem? E uma grande maioria que continua na mesmice. Conheço gente, tenho amigos que já está na 5ª faculdade. Na 5ª. E nada fizeram de transformação ainda. Eu tenho dúvida se um dia vão fazer. Se ficarem focando só no curso. Faz um curso, aí se não deu certo, não consegui destaque no mercado, vou procurar outro curso. Faz o outro, aí se também ficou fora de moda agora, vou procurar outro. Tem que transformar agora. Ah, na minha cidade não tem curso de panificação, por isso que eu não consigo me qualificar. Para com isso, gente. Tem padeiro aí que tem 20, 30 anos e fala, olha, até agora eu não consegui me qualificar que não tem curso na minha cidade. Quem quer faz.
Se você quer se qualificar mesmo como profissional, tira o foco só da panificação, procura cursos alternativos que vai te ajudar. Cursos de oratória. E olha, até curso de teatro vai te ajudar muito, porque você vai se libertar de muita coisa e a sua imaginação vai se soltar e você vai começar a criar coisas que você nem sabia que tinha aqui. Ó. Tava tudo aqui já, mas você não sabia que tinha. Deixa eu ler um pouquinho de comentário aqui. Cantinho da Lete. Gente, estão perdendo. O André tem muito para passar. Estou aprendendo muito. Muito obrigado, viu, Arlete, né? Muito obrigado, Arlete. Mas o pessoal assiste depois. Sabe o que vocês podem fazer? Vai lá e compartilha. Vai no aviãozinho e compartilha com as pessoas. Eles assistem depois. Daí eu quero ver se vocês vão comentar embaixo aqui situações parecidas que passaram. Porque são situações corriqueiras que as pessoas passam. Não é só na panificação não, tá? Você viu que eu dei aqui 3 exemplos. E se eu fosse usar muitos que eu já passei, que já vi as pessoas passarem, ficaria a noite inteira aqui na live e ainda teria muito mais para falar de situações. São recorrentes de várias empresas, mas eu foco na panificação porque eu sei que o padeiro, confeiteiro, que o dono da padaria, sofrem muito com essa falta de qualificação no mercado. Recorrente. Pode colocar aqui para mim, padeiro, se a situação não é recorrente, em média, de 3 em 3 meses na sua padaria. Estação em estação, né? Muda o clima, lógico. O pão francês, principalmente, tem muitos fatores que envolve para ele manter o padrão. Mudou a temperatura, muda algumas coisas no modo de fazer. E aí a pessoa não muda o modo. Aí chama o especialista. E aí o especialista muitas vezes não percebe que é uma pequena diferença de temperatura ou uma resistência que não está funcionando, né? E aí, problema e despesa. Pula da gaiola, padeiro. Pula da gaiola, empreendedor. Vem com o Padeiro 4.0. Falta 3 minutos. Eu já, na que der 10, eu vou encerrar a live. E agradeço a presença de vocês já. E pensa comigo. E compartilhe. Vocês que vai assistir esse vídeo depois também. Compartilhe com o maior número de pessoas. Para as pessoas pensarem no que acontece no mercado. Quer mais uma no finalzinho? Mais uma de especialista? Eu precisei, uns dias atrás, precisava de uns documentos de um desacordo comercial para mandar para uma empresa. Estava numa correria danada e parar para fazer esse documento ia representar para mim um valor muito significativo monetariamente. E eu liguei para um colega, né? Liguei para um colega e falei, olha, você faz um documento para mim? Faço. Tá. Falei, vou te passar todos os dados, você faz para mim o documento e me dá o preço. Aí ele fez os documentos para mim. Falei, qual que é o preço? Ele falou o preço, eu fiz o Pix. Falei, me manda por e-mail. Ele mandou por e-mail. E eu, na pressa, quase que eu mandei os documentos, quase que eu só assinei o documento e mandei. Mas falei, não, vou ler, né? Vou ler. Eu iria ler um pouco por cima. Mas quando eu fui assinar e vi um detalhe que não estava legal, que não tinha local para eu assinar, e é um detalhe que a gente tem que olhar em tudo. Quando alguma coisa tem um pontinho fora do lugar, para tudo e reveja desde o começo, porque alguma coisa deu errado no começo para no final ter esse detalhe que não está batendo. Faça igual os pilotos de avião. Quando ele está fazendo o checklist para decolar, se ele chega lá no final e lá no final ele esquece ou nota que esqueceu alguma coisa no caminho e sabe o que é, ele volta ao checklist no início novamente,
para não ter o risco de errar. Então, tudo que você for fazer, vai fazer uma receita, chega lá no final, fala, sobrou aqui esse açúcar. Ah, mas é dessa massa mesmo e joga o açúcar. Não, volta desde o começo, que aí você não tem chance de errar mesmo. Então, e aí eu falei, vou ler agora eu vou ler, prestar atenção, né? Fui ler o documento, entre outras coisas, sabe o que ele tinha esquecido de colocar no documento? Qualificar as partes. E era um documento que eu tinha urgência, porque eu tinha que mandar aquele documento naquele dia. Senão ia prescrever os prazos. Não tinha qualificado as partes. Eu ia mandar o documento em vão. Ia perder os prazos, tomar um prejuízo enorme, enorme mesmo. Tinha pago já para ele. E era um especialista.